tarde dominada pela notícia do acidente aéreo em Piracicaba, em que 7 pessoas morreram, 5 delas da mesma família, parentes inclusive dos donos da Raízen Cosan CSN. Acidente gravíssimo que aconteceu às 8h41 da manhã. A gente está vendo mais uma vez aí a imagem chocante, impressionante, uma imagem que vai ser difícil da gente esquecer, não é, do momento em que a aeronave despenca lá no bairro Santa Rosa. Tá aí a foto do piloto. O piloto acabou morrendo aí nesse acidente também, né, junto com o copiloto. Eu só não tenho certeza se esse é o copiloto que estava na aeronave também, tá? Mas o piloto é sim, o piloto chama Celso também, não é? O piloto ele acabou morrendo, né, junto com o copiloto. Ele tinha experiência aí de mais de 20, quase 20 anos, né, de aviação. Desde 2002 pilotava jatos executivos, né? Não foi de linha aérea propriamente dita, mas atuava de forma dedicada ao fretamento, né, aos jatos executivos, né, fretamento aéreo executivo. E aí, infelizmente, acabou perdendo a vida também. Tenho na ponta da linha o comandante Marcos Pisato, que é piloto de aeronave e também, não é, acabou vendo tudo isso que acabou acontecendo. Ô, Marcos, boa tarde para você. Obrigado por aceitar o convite aqui da Rede Família para poder falar um pouquinho sobre esse acidente. Ainda que, eventualmente, a gente não vai especular nada, mas pela experiência que você tem, Marcos, e vendo as imagens, o que será que pode ter acontecido? Olá, boa tarde. É um prazer poder participar com vocês e trazer um pouquinho da minha experiência. Uhum. Como você mesmo já iniciou a conversa, qualquer declaração minha a respeito do acidente seria especulação e leviano de minha parte, inclusive, falar, por exemplo, do que eu entendo, que é a parte técnica, né, da operação, de uma pessoa que não está aí para se defender e a investigação não apontou nada ainda. Uhum. Eu acabei de ver as imagens, está bem à distância, mas a gente percebe que o avião vem para o chão em posição quase que em fato, ou seja, quase a 90 graus, é uma atitude bem anormal. Isso caracteriza algumas coisas, tá? Volto a dizer, não é o que aconteceu, é uma visão de quem tem. Eu tenho aí 30 e poucos anos de aviação, 26 delas na aviação comercial de grande porte. Ali, esse tipo de queda ao chão, nessa posição, você pode ter tido uma pane de motor, ou seja, um flame out, o motor apagou por algum problema, ou, como é um avião turbohélice, ele tem um agravante com relação ao jato, que é o que? Você pode ter um problema no passo da hélice, que é um sistema que muda o ângulo da pá, depende da situação que você está. A decolagem, cruzeiro, ela busca a melhor performance do avião, e isso é automático. Às vezes você tem um problema, essa pá pode entrar numa posição onde é como se você tivesse no avião a jato um reversor em voo. Isso dificulta muito você manter o avião em voo com esse tipo de problema. Eu lendo aqui a reportagem, eu vi que tinham 7 pessoas a bordo, é quase a lotação completa desse avião, que é um dos, se não for o melhor avião turbohélice do mundo hoje. O King Air é uma marca tradicional, muito conhecida, muito poderosa nesse mercado de turbohélice, um avião super confiável. Só que você tem que respeitar algumas coisas. Isso desde um jumbo até um teco-teco, ou seja, que é o envelope do avião. É a quantidade de carga que você pode pôr nesse avião. Então, isso também é uma especulação. Assim como um jumbo não consegue se manter em voo com problema de motor se ele tiver com sobrepeso, uma aeronave pequena também não. Não estou dizendo que isso foi o que ocorreu, mas que é prática nessa aviação menor. Você, quando põe 4, 5, 6, 7 passageiros no avião, se você encher os tanques, ele já sai do envelope dele. Ou seja, já fica crítico manter um avião desse em voo. Volto a dizer, isso aí é uma coisa que acontece tradicionalmente em acidentes de pequeno porte. O comandante, vou tirar uma dúvida absolutamente leiga, tá? Que não tem eventualmente relação com o acidente, mas é só para a gente poder entender um pouquinho mais do que é o cenário da aviação. Tudo leva a crer, não é, que esse avião aí acabou saindo com um tanque cheio para poder ir até o Pará, não é? Teoricamente seria possível
seguir direto de Piracicaba até o Pará sem precisar de um reabastecimento? Olha, esse avião, ele é fabuloso, tá? Ele tem uma boa autonomia. Eu não tenho informações técnicas do avião para poder precisar com você. Eu sei que é uma versão de um avião do King Air 200, é uma versão nova, ou seja, é um avião novo, uma versão nova. Eu acho que ele tem essa autonomia. O problema é, como eu disse, é o envelope dele. Às vezes você teria essa autonomia toda, se você enchesse os tanques, vocês iriam parar, mas talvez com 2 ou 3 passageiros a bordo. Entendi. Então, eu não posso precisar esses valores para você. Mas, normalmente, esses aviões menores, se você colocar muito passageiro, você tem que diminuir. Avião menor, não. Todo avião, né? Todo avião funciona assim. É uma troca. Você tem que trocar a carga paga, que é o passageiro, ou a carga que você embarca, com combustível. Você tem menos passageiros, você consegue ir mais longe. Se você tem que ir mais longe, você tem que restringir passageiro e vice-versa. Se você encheu de passageiro e carga, você vai ter menos autonomia. Se você não obedecer isso, você extrapola os limites que o fabricante impôs para que você segure esse avião no voo numa atitude anormal, numa situação de emergência. Por exemplo, para tentar explicar melhor, todo avião que tem 2 motores, ele voa com um motor apenas, desde que ele esteja dentro do envelope, certificado pelo fabricante. Eu acho que a investigação vai mostrar o que aconteceu e, com certeza, eles vão focar nisso aí, que é comum na aviação executiva, na aviação de menor porte. Comandante, só para a gente poder diferenciar, não é? O senhor atuou 30 anos, né, na aviação comercial. Evidentemente que pelo tamanho do avião existe, lógico, uma diferença básica. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: o vento, ele tem o mesmo efeito em um avião grande do que em um avião pequeno? Ou em um avião pequeno o vento pode ser determinante? Não, o vento ele é muito relativo isso aí. Eu tô aí afastado dessa aviação pequena há mais de 28 anos, e eu estou em atividade ainda na aviação comercial, na aviação de grande porte. O que acontece? O vento, como num barco, né, a onda ela influencia mais num barco pequeno do que num barco grande. No avião também. Porém, um avião, quando ele é grande, a gente chama a área vélica, né? A área em contato com o vento, ela é maior do que o avião menor. Então, acaba quase que... o vento ele vai influenciar no avião pequeno de uma forma, no avião grande, de uma forma diferente. Mas eu acho que não é uma condição que teria causado esse acidente ou provocado esse acidente. Inclusive, o vento ele é mais crítico em situações de pouso, né? É onde exige mais o handling, né? A perícia do piloto é posta à prova mais no pouso. O vento incomoda muito e existem limitações também determinadas pelo fabricante, limites de vento, onde você pode ou não operar o avião de uma maneira segura. Aonde você, às vezes, tem que até alternar, ir para um aeroporto de alternativa, uma vez que os limites de vento no seu destino superam o que o fabricante determinou. Então, pelo acidente, como foi na decolagem, eu acho que é muito difícil o vento ter, o clima ter interferido nesse acidente. Tudo leva a crer que foi um problema mecânico, tá? Num dos motores. O avião cai para a esquerda, normalmente ele vai para o lado do motor que teve o problema. Ele deve ter tido, então, pelas imagens que eu vi, se ela não estiver invertida, o avião cai em faixa fazendo uma curva para a esquerda. Isso aí é para cima do motor número 1, que é o motor da esquerda. Eu acho que a investigação vai partir desse princípio que algum problema mecânico no motor número 1 do avião. E levando em consideração também que o aviador, o comandante, que eu não o conheço, apenas vi a reportagem, é uma pessoa que tem uma bagagem bastante grande nesse tipo de avião.
Perfeito. Comandante Marcos Pisato, piloto de aeronaves, ele comentou aqui com a gente no Tá No Ar Campinas eventuais hipóteses, não é? E alguns detalhes de como funciona um avião e como funciona um avião menor, nesse caso do executivo, né? Do fretamento executivo. Comandante, muito obrigado por atender a equipe da Rede Família. Boa tarde para o senhor. Muito obrigado a vocês, boa tarde a todos. Obrigado, viu? Levando em conta, não é? Lembrando que nós estamos ainda falando no campo hipotético das histórias, não é? A gente está falando ainda de uma situação que eventualmente vai ser confirmada ou não pela equipe do CENIPA, que é justamente a equipe responsável por investigações de acidentes. Nós estamos vendo mais uma vez imagens ao vivo do Max Ribeiro, enquanto o comandante falava com a gente, nós também acompanhamos a retirada de mais corpos ali dos destroços, e agora a gente consegue ver de uma forma mais clara, eu diria, algumas das peças do avião que estão sendo remexidas ali pelo Corpo de Bombeiros com o aval do CENIPA, para que se possa começar essa investigação. O comandante disse pra gente, para você que tá ligando a TV agora, um comandante comercial que atua até hoje, né, na aviação comercial e especialista em aviões, trabalha há mais de 30 anos na área, comentou com a gente agora que a hipótese mais provável é de falha mecânica, porque o avião ele cai à esquerda, que é mais ou menos, pelo menos é o que a imagem aparentemente mostra pra gente. Não me parece a imagem do circuito estar invertida, não é? Então o avião realmente ele cai ali para a esquerda de bico no chão. Pode ser um problema naquela hélice, né? Não digo turbina porque não é turbina, mas tá aí, ó, a imagem, o avião cai de lado, né? Ele cai virado, então tudo leva a crer que foi um problema mecânico segundo o que se tem de conhecimento na área. Não é uma hipótese confirmada, não é um laudo assinado pelo CENIPA. Nós estamos aqui apenas teorizando e comentando o que pode ter acontecido com base em especialistas na área e com base nos relatos que nós temos até o momento. A Thalita Souza está ouvindo a gente? A Thalita Souza está no ponto? Daqui a pouquinho a Thalita Souza então volta, porque nós estamos acompanhando as imagens ao vivo também do Max Ribeiro, trazendo esse trabalho, né, que agora começa, e é um trabalho que vai durar uma boa parte da tarde, que é de investigação. Thalita Souza tá aí com a gente mais uma vez, não é, ô Thalita? Trabalho de investigação, trabalho de apuração realizado nesse momento pelo CENIPA. Olá, Felipe. Olá mais uma vez a todos que nos acompanham. Nesse momento, então, acontece aqui a perícia da CENIPA, né, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Os 7 corpos que estavam na aeronave já foram liberados e estão sendo retirados aqui pelos agentes funerários. Lembrando então, Felipe, o avião aqui caiu, né, com 7 passageiros nessa área de Marta, nesta manhã, por volta das 8h40. A bordo, então, estavam 7 pessoas, entre elas o empresário de 73 anos, Celso Silveira Melo. Também estava na aeronave os filhos Celso e Fernando, que eram irmãos gêmeos, e a irmã Camila, além da esposa aí, do empresário Maria Luísa, Felipe. Então, assim que finalizado aqui a perícia, essa área de mata que deve ser liberada para, então, a retirada dos destroços da aeronave, que deve ser providenciada aí pela própria empresa da Raizen, Felipe. Bom, a Thalita Souza está acompanhando em detalhes, não é, esse trabalho, e a gente está vendo nas imagens do Max Ribeiro. Gente, para a gente poder entender, a gente não estava conseguindo ver antes esses destroços aqui, porque eles estavam exatamente atrás do barranco onde caiu o avião. Agora, com o CENIPA lá, com os técnicos do CENIPA lá, pode se mexer nessas peças, e é por isso que elas estão sendo trazidas aqui mais para onde não houve incêndio, para que possam ser analisadas por esses técnicos. Então é por isso que a gente está conseguindo ver agora, ao vivo, os destroços do avião, o que sobrou, que na verdade não é praticamente nada do avião. Não sei, eu não consigo nem te dizer o que seria isso daqui. Me parece uma parte aqui de um dos motores, né? Me parece uma das
parte de hélice, mas não dá para dizer exatamente o que seria isso para você ter uma ideia do tamanho do dano que foi causado. A única coisa que é possível ser dita é essa peça, um pedaço da asa. Foi a única peça que sobrou inteira em termos, não é? Foi a única peça identificável até o momento, que é um pedaço, ali o pedaço final de uma das asas. Tá aí, ó. Essas imagens, gente, são impressionantes. Os corpos já foram retirados, como a Thalita Souza bem lembrou, bem informou. Vão ser levados ao Instituto Médico Legal para que possa ser feito o reconhecimento por meio da arcada dentária, não é? Exames de DNA é a única coisa que é possível fazer nesse momento. Thalita, queria que você comentasse com a gente quando o avião caiu e quando chegaram aí alguns dos parentes, não é? Inclusive você mesma relatou no começo desse Tá No Ar Campinas, gente chorando, emocionada e tal. Como é que é a movimentação aí agora? A gente sabe que tem muitos jornalistas, né? Todos os nossos colegas também trabalhando para trazer a melhor imagem e a melhor informação. Mas eu queria saber como é que tá a movimentação aí agora? Tem muitos curiosos, não tem? O que você consegue dizer enquanto o Max Ribeiro vai mostrando pra gente aí a saída, né, de carros em direção ao IML? Felipe, nesse momento a gente percebe, obviamente, além da imprensa, grande parte da imprensa, a gente percebe também a presença de autoridades aqui da cidade, incluindo o prefeito da cidade aqui, né? A gente percebe também que chegaram agora há pouco ainda mais responsáveis pela empresa da Raiz. A gente não tem a informação de quem são, dos cargos, de quem são essas pessoas, mas chegaram um grupo aí aproximadamente de 6, 7 homens, todos uniformizados. Então a gente imagina aí, claro, que são responsáveis pela empresa e vão com certeza contribuir com os trabalhos aqui dos policiais. Nesse momento também, aqueles familiares chegaram logo quando a nossa equipe chegou aqui, por volta das 10h30, 10h40, aproximadamente era um grupo de 6 homens, incluindo uma mulher. Um dos rapazes era um dos mais velhos, um senhor já de aparentemente 50, 60 anos. Ele estava muito abalado, chorava muito, chegou amparado aqui, inclusive pela mulher e um outro rapaz. Ele não quis conversar com a imprensa, mas a gente pode perceber aí pela comoção que ele era sim, bem próximo. Mas nesse momento aqui o grupo já foi embora, a gente não percebe mais nenhuma movimentação de parentes ou amigos próximos aqui. A gente realmente tem a movimentação, sim, da imprensa nesse momento aqui. Os 3 carros funerários aqui saem então com 7 corpos, né, que inclusive foram liberados agora há pouco. A gente então tem a imagem aí dos 3 carros funerários que estão carregando aí, Felipe, os 7 corpos, 5 da mesma família, incluindo aí do empresário Celso Silveira Mello. Além do piloto, a gente tem a informação que o piloto tinha 24 anos e além também do copiloto. Então, 7 pessoas aí que são carregadas, os corpos, seguindo então aqui para o IML de Piracicaba, nesses 3 carros aqui funerários. Felipe, então nesse momento acontece já a finalização, né? Como eu disse, então, acontece já a última parte da perícia. Deve levar ainda um bom tempo da tarde, segundo os policiais, não tem previsão. O fogo já foi bem controlado. Os ventos ainda venta bastante, mas segundo os corpos de bombeiros, o fogo, aliás, melhor falando, já foi bem controlado. Então, Felipe, só retomando, avião aqui que caiu em Piracicaba, 8h40 da manhã com 7 pessoas. Então, nesse momento, a gente tem imprensa, a presença de autoridades da cidade, incluindo o prefeito, a polícia militar, junto com a guarda municipal, né, o corpo de bombeiros. A gente também percebe aqui mais policiais militares chegando para dar apoio. A polícia científica chega aqui também nesse momento para apurar a situação. Corpo de bombeiros, polícia científica, então, chegando aqui nesse momento aqui em Piracicaba. A gente percebe 2 pessoas dentro do carro, né? Então, Felipe, é onde acontece aqui nesse momento os últimos detalhes. A perícia, né, acompanha, claro, para estar liberando essa área de mata. O fogo já foi controlado, segundo o corpo de bombeiros. Mas esse trabalho ainda não deve terminar tão cedo, deve levar, então, grande parte da tarde, Felipe. Thalita Souza e o Max Ribeiro acompanham em detalhes, não é, esse trabalho, agora já chegando à parte final do atendimento à ocorrência propriamente dita, e a partir de agora é a corrida, né, para saber o que realmente aconteceu nesse acidente.